Olá, no Conectividade de hoje vamos conhecer uma pesquisa nacional feita nas escolas que inclui dados sobre a saúde mental dos jovens maranhenses. No estúdio, vamos aprofundar o assunto, trazendo a preocupação com a saúde mental dos adolescentes no ambiente virtual, quando ele é mal utilizado. O nosso entrevistado é o psicólogo e advogado Rui Cruz. Temos também os quadros Explica Aí, Conexão Parlamentar com um resumo das ações que marcaram a semana no Legislativo e ainda oportunidades de cursos, vagas e editais abertos. Eu sou Natália Macedo e o Conectividade começa agora. Os dados mais recentes da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, divulgada pelo IBGE, acendem um alerta sobre a saúde mental dos adolescentes brasileiros. No Maranhão, os índices de jovens que relatam tristeza profunda, bullying e até a sensação de que a vida não vale a pena chamam a atenção e superam a média nacional em vários indicadores. Um levantamento que aponta problemas que têm impactado a vida de estudantes dentro e fora das escolas. É o que você vai ver na reportagem especial de Stephanie Souza, Antônio César Leal, com produção de Larissa Madeira. A saúde mental tem sido uma grande preocupação da sociedade. Os desafios são vivenciados por quase todas as faixas etárias. A última pesquisa nacional de saúde escolar, divulgada pelo IBGE, mostra um cenário de alerta. Foram ouvidos quase 120 mil estudantes de escolas públicas e privadas, entre as idades de 13 a 17 anos. Em todo o país, 18,5% dos entrevistados disseram que a vida não vale a pena ser vivida. No recorte por estado, o Maranhão superou a média nacional. 20,1% dos jovens disseram ter se sentido assim na maioria das vezes ou sempre. Somente na capital, São Luís, o número foi ainda maior, 22,1%. Quanto ao gênero, no recorte nacional, o feminino expressou mais ter perdido o sentido de viver, 25%. Já no Maranhão, o percentual foi 2 vezes maior que a do gênero masculino, 27% e 12,5%. Tayane é chefe da seção de disseminação de informações do IBGE no Maranhão. Ela conta sobre o desenvolvimento e os resultados da pesquisa no estado. O principal intuito dessa pesquisa é fazer uma investigação para prevenção e risco de doenças crônicas para o futuro, né? Então, assim, a gente sabe que os principais motivos para o desenvolvimento dessas doenças estão em hábitos desde a adolescência, desde a alimentação, desde uso de drogas, bebidas, atividade física, então tudo isso foi investigado. A PENSE apontou ainda que no Maranhão, de cada 10 estudantes adolescentes, cerca de 4 já sofreram episódios de bullying por parte de colegas na escola. E o estado tem o segundo maior percentual de vítimas de ameaças, ofensas e humilhações nas redes sociais, 16,8%. E mais uma vez, as meninas representam o maior número de casos. Para esta psicoterapeuta, os números revelam que antes do ambiente escolar é na família que os conflitos internos despertam e prejudicam a saúde mental. Embora esses números sejam alarmantes, eles não surgem do nada. Eles refletem um contexto emocional em que nossos adolescentes estão vivendo. Precisamos olhar com atenção para o nosso ambiente familiar. Muitos adolescentes convivem com pais em situações de conflito. E mesmo quando não são diretamente atingidos pelos conflitos, presenciar esse clima de tensão gera insegurança emocional, podendo gerar medo, ansiedade e até a sensação de que o mundo não é um lugar seguro. Quando a casa deixa de ser um espaço de acolhimento, o adolescente passa a viver em alerta, com dificuldade de confiar e de se sentir amado e acolhido. Situações como o abuso sexual também fazem parte do levantamento e interferem na saúde mental. No Maranhão, 26% das adolescentes e 10,9% dos meninos informaram ter sofrido violência sexual. Diferente da média nacional, a maior parte de casos se deu em adolescentes que estudavam em escolas privadas.
Um ponto positivo revelado pelos dados é a presença do suporte psicológico nas escolas. São Luís está acima da média nacional de escolas que oferecem esse tipo de acompanhamento. No entanto, o Maranhão está abaixo desse percentual. A pesquisa mostra ainda aspectos diversos sobre a vida do adolescente e jovem maranhense. Por isso, é essencial para entender o cenário do Estado e gerar dados para políticas públicas. A PENSE divulgou números preocupantes em relação à saúde mental desses adolescentes, né? Divulgando raio-x desses adolescentes, a vulnerabilidade, como a gente consegue fazer um cruzamento de homens e mulheres, a vulnerabilidade maior entre as mulheres, entre as meninas, né? Mostrou questão de gravidez também na adolescência, de meninos além da iniciação sexual, de gravidez na adolescência. Informações importantíssimas para o planejamento de políticas públicas, né? Então, a PENSE é um guia para planejamento de políticas públicas para essa faixa etária da população. Cuidar dos nossos adolescentes é também cuidar de como vai ser a sociedade daqui a algum tempo. É lembrar que antes de qualquer influência externa, a casa precisa ser um lugar de segurança, vínculo e pertencimento. No quadro Explica Aí, vamos entender de forma mais simples o que significa cyberbullying, prática de ofender, humilhar, ameaçar ou expor alguém pela internet. Isso pode acontecer nas redes sociais, aplicativos de mensagens, jogos online ou qualquer ambiente digital. Diferente do bullying presencial, as agressões virtuais podem se espalhar rapidamente, causando impactos sérios na autoestima e na saúde mental, principalmente entre adolescentes. Cyberbullying é quando uma pessoa usa a internet para ofender, humilhar, ameaçar ou constranger outra. Isso pode acontecer por meio de comentários maldosos, mensagens ofensivas, divulgação de boatos, apelidos, montagens, exposição de fotos ou vídeos e até pela exclusão proposital em grupos e redes sociais. Esse tipo de violência acontece em ambientes digitais, como redes sociais, aplicativos de mensagens, jogos online e plataformas de vídeo. Diferente do bullying presencial, o cyberbullying pode acontecer a qualquer hora do dia e alcançar muitas pessoas rapidamente, aumentando o impacto emocional em quem sofre os ataques. As consequências podem ser sérias, principalmente entre crianças e adolescentes. O cyberbullying pode causar tristeza profunda, ansiedade, medo, isolamento social, baixa autoestima e até dificuldades no desempenho escolar. Por isso, é importante que vítimas, famílias e escolas conversem sobre o assunto e procurem ajuda quando necessário. É isso aí, entender os termos ajuda a lidar melhor com eles, assim como identificar e denunciar. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre o assunto e aprofunda também com a preocupação e os cuidados com a saúde mental no ambiente virtual. Nosso entrevistado é o psicólogo e advogado Rui Cruz. Não sai daí, eu volto já. Olá, o Conectividade está de volta e para aprofundar essa discussão sobre os impactos da internet quando ela é mal utilizada na saúde mental dos jovens, a gente conversa com o psicólogo e advogado Rui Cruz, que vai nos ajudar a entender os sinais de sofrimento emocional entre adolescentes e os caminhos possíveis para a prevenção, acolhimento e cuidado. Seja bem-vindo, Rui. A gente começa aqui do básico, a saúde mental dos jovens, pela tua experiência como psicólogo, como pai, piorou nos últimos anos? Eu acredito que sim, até porque hoje a gente prefere dar mais atenção para quem está distante do que dar atenção para quem está perto. Então, essa conectividade que nós estamos trabalhando aqui, ela nos traz uma chupeta eletrônica, que eu acabo brincando, onde as pessoas preferem estar distante dos outros e, ao invés de fazer essa relação, esse elo com quem está próximo. E essa atenção dada para o celular remete também à ausência dos pais e também preferência por coisas que são mais interessantes, vamos assim colocar. E aí, quando a gente fala interessante, a internet acaba trazendo informações de grande
estímulo. E qual é o impacto desses estímulos das redes sociais, da internet, na saúde emocional, mental dos jovens e adolescentes? Se nós formos fazer um comparativo, o uso do celular e aquele comportamento da gente de estar todo o tempo viralizando, procurando informações, se torna um vício. Esse estímulo no qual eu falei anteriormente, ele traz prazer. Então, as pessoas preferem lidar com aquilo que está fora, que está trazendo um certo estímulo repetitivo e prazeroso, do que lidar com as frustrações do dia a dia, com o sim e com o não, que de certa forma nós acabamos tendo. Então, isso afeta a atenção concentrada, afeta as relações interpessoais e afeta também a escrita, afeta também a maneira como a pessoa vai se lidar com os outros, se conversar com os outros. Até porque o celular, ele facilita com que nossas emoções tenham um atravessador. Então a gente pode muito bem botar uma carinha que está tudo bem e na verdade não está transmitindo isso. E acaba, de certa forma, entrando no mundo de ilusão, de performance, vamos dizer, onde o Instagram coloca o ideal de felicidade totalmente diferente da nossa realidade. E esse ideal de felicidade, que a gente chama de comparação, quando isso é prejudicial para a juventude, Rui? Se nós formos levar que tudo que é excesso é prejudicial, é no momento em que a gente coloca essa comparação como algo sadio, a gente está colocando uma falsa necessidade ou então uma falsa realidade que nos deixa órfãos e assim abandonados daquilo que realmente nós precisamos fazer, que é essa conectividade com aquilo que é olhar nos olhos, pegar, dar atenção, conversar, de temas que são muito mais importantes do que esses temas que são fluidos, que são, na verdade, informações vazias. Os jovens hoje eles estão mais pressionados emocionalmente, a gente pode dizer assim? Eu prefiro acreditar que é o limiar de frustração que está cada vez menor. Por quê? Porque eles não sabem, na verdade, não têm o costume de viver com regras, com normas e também com condições em que eles possam, de certa forma, ter que fazer o sacrifício ou dar a atenção devida. Eu sempre brinco que a questão do sofrimento psíquico, ele é natural por todos nós. Nós estamos aqui, deixamos nossos filhos em casa, poderíamos estar fazendo coisas mais gratificantes, mas temos o dever de trabalhar. O trabalho traz sofrimento, o estudo, que é um trabalho, também traz sofrimento. O prazer, ele é a longo prazo, médio e longo prazo. Então, como nós estamos estimulados a ter prazer, logo, curto espaço de tempo, a frustração acaba sendo algo que não é interessante. Então, os adolescentes, as crianças, acabam preferindo o celular do que ter relações positivas de vínculo. Você falou anteriormente de emoções. Existe hoje uma geração mais ansiosa? Não só mais ansiosa, mas uma sociedade que tem que se adaptar às situações, no caso ao estresse. A ansiedade é como se fosse uma preocupação antecipada. Eu estou preocupado de algo que vai acontecer. Já o estresse é a necessidade de adaptação. Nós temos uma população que ela vive isso, mas o que agrava dentro da população jovem, adolescente e infância? Não existe uma fase de preparação. Então, essa base que é a infância, a fase peculiar de desenvolvimento, essa base que são os vínculos familiares e afetivos, estão vazios. Então, eles buscam nos seus pares, buscam na internet algo para sanar, ou então para dirimir, ou então para compensar essa ausência nossa, a ausência dos adultos. Então, se a gente for levar em consideração a ansiedade, o estresse, acaba, de certa forma, fazendo com que esse sofrimento ele se perdure por todas as fases da vida. Por isso que muitas pessoas que são, de certa forma, têm um comportamento compulsivo por celulares, acabam tendo comportamento compulsivo por jogos, ou então ficando dependente de prazeres, de estímulos como like, como cancelamento, ou então como a necessidade de ter informações sempre de bate-pronto, ou então dar mensagens que, de certa forma, possam fazer com que eles se sintam pertencentes a uma sociedade do ideal, uma sociedade do Instagram, da rede social ou outra qualquer. Entre os teus atendimentos, Rui, já foi percebido, já foi identificado que o celular, o vício nos jogos, as redes sociais prejudicam um bem tão precioso para a gente que é o sono? Com certeza. Eu vou especificar não só a questão de fazer momentos que a gente se desligue, tire a conectividade do mundo exterior. Sim. Mas o celular, ele é um estímulo que prejudica até o estágio da gente de raciocínio, de vigia. Então, se nós estamos aqui conscientes e coerentes, nós estamos, na verdade, dando mais importância para aquilo que é do dia a dia.
À noite já é que a gente tem que diminuir essa tensão, essa energia. O uso do celular nos deixa ativos. Então imagine trazendo, por exemplo, uma criança que tem um celular, um estímulo visual, um estímulo de prazer. Isso daí é o caráter preventivo não só de TEA, do espectro autista, das neurodiversidades, mas qualquer criança que está em fase de desenvolvimento merece ter um distanciamento e até é indicado 2, 3, 5 anos o não uso desses aparelhos. Então, se a gente for levar em consideração, até na fase adulta nós temos esse comportamento que acaba prejudicando. O idoso, por exemplo, ele está sempre vinculado às informações, a novelas, a vida de terceiros, de celebridades. Então, ficar o tempo constante nesse celular tira a atenção daquilo que é necessário, na alimentação, por exemplo. Na prática de trabalho, se a gente for levar em consideração hoje, nós temos o Maio Amarelo, né, que é de atenção ao trânsito. O maior índice de acidentes, de sinistros, de falta de atenção, é o uso do celular. Rui, como é que os pais eles podem identificar esses sinais no seu filho? Né? Na verdade, eu acho que tem que identificar os sinais desde a infância, né? Eu acredito assim. Primeiro, tem que identificar os sinais neles. Será que essa conectividade com o celular está atrapalhando a relação dele com o filho? Ele já vai encontrar um sinal ali de alerta. Se ele for observar só na criança, ele vai negar o acesso da criança e a criança vai perguntar, e você, papai? E você, mamãe? Exemplo, né? Então, assim, tem que criar um detox, vamos assim dizer, ou então tem que criar estímulos que possam as pessoas ficarem livres dos aparelhos para que possam ter uma relação positiva. Então, essa relação positiva significa em dar atenção ao outro. Como prestar atenção? Irritabilidade da criança, irritabilidade, perda do sono, como você falou, mas a necessidade compulsiva de assistir vídeos e conteúdos que às vezes não são apropriados, um conhecimento sobre a vida de celebridades fora do comum, o foco por desenhos específicos. Então, são comportamentos que, de certa forma, precisam ser observados para que isso possa, através da escola e dos outros meios no qual a criança interage, sinalizar se aquele uso ele está sendo adequado ou não. Né? Agora, como estabelecer limites saudáveis para esse uso das telas? Como psicólogo... Né? Eu quero que como psicólogo como como pai, professor e como pai. Como pai, assim, não é fácil estabelecer. Mas eu sempre coloco a necessidade de incluir atividades em coletivo, junto. Então, por exemplo, brincar de jogos, de tabuleiro, brincar com bonecos, contar história, escutar a criança contando história, fazer atividades fora daquele ambiente físico estruturado, como apartamento ou casa, substituir o celular, que na verdade já perdeu sua função de fazer com que as pessoas se comunicassem, agora ele é multiuso, fazer com que ele seja realmente apenas um acessório das relações interpessoais que precisam ser estabelecidas. Então, na verdade, é colocar limites. Proibir não resolve o problema. Eu acredito que a proibição, ela poderia ter sentido se essa criança também tivesse a oportunidade do pai ser proibido de dar atenção para o aparelho. Então, o que adianta a gente proibir e não se reeducar? Então, a questão é uma reeducação familiar, de atenção e de cuidado, que possa ajudar ambos. Porque, como eu digo, a chupeta eletrônica que você coloca, as pessoas estão se nutrindo de algo que não tem valor, não tem virtude, não tem sentido. Então, tem que ser algo que sirva para todos, no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, no trânsito, nas relações interpessoais. As pessoas vão para um restaurante comer, ou então, entre aspas, ter momentos de prazer com seus companheiros, mas ficam os dois mexendo no celular. Então, assim, se a gente for levar em consideração, a relação, eu estou próximo de ti, estou ao seu lado, mas não estou contigo. Eu estou no mundo fora dali. Por quê? Porque, em algum instante, aquele mundo que está fora é mais interessante do que eu dar atenção para você.
Então, a questão é, conectividade é também dar atenção, e atenção focada, qualificada, não apenas uma atenção onde eu possa ter acesso a tudo e não valorizar o que é o mais importante. Você falou aí no ambiente escolar, né? Ambiente escolar, de trabalho, por exemplo. Qual é o papel da escola? A escola pode ajudar nessa questão aí da saúde mental dos jovens junto às telas, ao celular? É por isso que naquele instante que você mencionou a questão da proibição, eu refleti e logo disse que a proibição ela tem que ter sentido. Na escola é um ambiente que é vedado. Sim. Contudo, a escola também possibilita que os pais tenham acesso para se comunicar, a ausência de pesquisa, né? Para que as crianças possam pesquisar. A questão, o uso racional, ele deve ser priorizado. Como o professor, ele fala, às vezes a gente está ministrando aula para uma quantidade de 40 alunos e a maioria está utilizando o celular. Se a gente for levar em consideração, proibi-los, são todos adultos, jovens, seria uma maneira também de evitar que eles pudessem pesquisar. Então, a gente tem que ter noção do que está sendo utilizado. A escola tem como fazer isso, mas os pais também têm alguns controles hoje em dia, através dos próprios apps, que impossibilitam acesso a algumas plataformas que não são desejadas. E isso tem que ser observado sempre. Agora, Rui, em que momento a família deve procurar ajuda profissional? Olha, se nós formos levar em consideração que é melhor prevenir do que remediar, da mesma forma como a gente tem algumas especialidades, que é a própria pediatria, para ver esse desenvolvimento dessa criança, a saúde emocional e mental, o psicólogo, ele tem a todo instante meios de fazer avaliações e fazer acompanhamento dessa criança. Aonde buscar? Se nós formos levar no SUS, existem o E-Saúde Mental, existem os CAPs, infanto-juvenil, existe o CAPs, ou então outros ambulatórios especializados. Se for na rede privada, com plano de saúde, também tem os psicólogos. Mas é bom lembrar que não é só o uso de telas, mas sim toda a fase peculiar de desenvolvimento, como, por exemplo, eu citei a prevenção ao abuso sexual, ou então o comportamento que mexa com a sexualidade humana. A psicologia, ela tem que ser buscada e ser colocada como um tema para valorização da vida. Então, por exemplo, existem relações múltiplas, mas o uso do celular, comportamento compulsivo, comportamento de ausência familiar, chama para comportamentos autolesivos, para tentativas de suicídio. Esse fenômeno que nós temos estão todos juntos entrelaçados. Então, é interessante quando você fala, quando buscar, eu lhe digo, buscar como se busca um profissional da pediatria, alguém que precisa fazer uma avaliação de saúde bucal, alguém que precisa fazer uma avaliação de saúde mental. Então, é interessante que tanto os profissionais da saúde como os especialistas da área e os próprios familiares entendam que faz parte de uma psicoeducação e faz parte também da qualidade de vida buscar o profissional da psicologia. Agora, só para a gente encerrar, Rui, como pai, psicólogo, educador, professor, advogado, qual a mensagem que você passa para os pais, né, ou responsáveis nessa questão do uso excessivo das telas, do celular? Qual é essa mensagem que você passa? Quando eu penso em falar algo, eu acho que eu vou falar algo pensando até no meu comportamento, né? Quando a gente acredita que o uso do celular, ele deixa a gente distante de quem está perto e perto de quem está distante, é bom entender que o tempo passa. Os momentos, eles acabam ficando ágeis como um controle remoto, mas eles nos fazem com que a gente perca momentos importantíssimos e valiosos. Então, é muito mais interessante a gente dar atenção a quem a gente ama agora do que no futuro ficar lamentando de onde foi que nós erramos ou o que poderíamos ter feito para mudar uma realidade de sofrimento psíquico, do sofrimento causado por nossa ausência e uso de acessórios como o celular. Então, a mensagem que fica é essa. Independente do que você esteja fazendo, é melhor dar, ou então das relações que você tem, né, com seus pares ou no trabalho, é melhor dar atenção hoje para quem você ama, do que no futuro ficar lamentando do que se perdeu. A mensagem, gente, o tempo passa. Até me emocionei. Muito obrigada, Rui, pela tua participação aqui no Conectividade. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade e parabéns a todos aí pela importância desse tema. Muito bem, no próximo bloco tem Conexão Parlamentar e Dicas de Oportunidades. É um minuto só. O
Conectividade está de volta com um giro pelas ações que foram discutidas na Assembleia Legislativa durante essa semana. Projetos de lei, propostas e decisões que impactam diretamente as nossas vidas. Durante os trabalhos no plenário, os deputados estaduais aprovaram projetos de lei importantes, a exemplo do PL 106/2024, de autoria da deputada Daniela, que institui o Dia M, Dia Estadual de Combate aos Crimes Virtuais contra a Mulher. Na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, os deputados analisaram mais de 20 itens previstos na pauta, entre eles o projeto de lei de autoria da deputada Iracema Vale, que institui o Dia da Mesária, do Mesário e dos agentes que prestam serviço à Justiça Eleitoral. Durante a semana, deputados também participaram com o governador Carlos Brandão e representantes do governo federal da entrega para os municípios maranhenses de 80 veículos entre vans e micro-ônibus para transporte de pacientes, unidades odontológicas móveis e ambulâncias do SAMU. Os deputados também se deslocaram da sede do Parlamento em São Luís para uma audiência pública realizada na Câmara Municipal de Caxias. O encontro debateu estratégias conjuntas e o fortalecimento de combate à criminalidade na região leste maranhense. A audiência foi proposta pela deputada Daniela e conduzida pelo presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, deputado Ricardo Arruda. E agora é hora de olhar para o presente com oportunidade. Quem chega com vagas, cursos e editais abertos é a Paula Torres. Oi, Nath, muito bom estar com você mais uma vez aqui no Conectividade. E agora é aquele momento que muita gente espera durante a semana. Tá começando mais um Conecta Oportunidades, trazendo vagas de emprego, estágio e editais para quem quer crescer profissionalmente e conquistar novas chances. E a primeira oportunidade é para quem busca estágio. A LC Promotora está com vaga aberta para estudantes de administração, ciências contábeis ou áreas afins. É importante ter domínio do pacote Office, agilidade e disponibilidade no período diurno. Os currículos devem ser enviados para o e-mail rh@lcpromotora.com.br. Tem também vaga para auxiliar administrativo na empresa Pacheco. A oportunidade é para quem tem ensino médio completo, carteira de habilitação A, experiência na área e disponibilidade de horário. Entre as atividades estão atendimento ao cliente, emissão de notas fiscais, controle de estoque e acompanhamento de pedidos. Os currículos podem ser enviados pelo WhatsApp 9832337763. E não esquece de informar o nome da cidade onde você mora. E atenção, estudantes da rede pública! Já estão abertas as inscrições para o edital Maranhão Sem Fronteiras 2026 do Governo do Estado. São 100 bolsas de intercâmbio para estudantes do ensino médio estudarem no Canadá ou na Argentina, com despesas totalmente pagas por até um semestre letivo. As inscrições seguem até o dia 29 de maio no site da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, sect.ma.gov.br. Ao acessar o site, você vai ver 3 pontinhos do lado direito. Você vai clicar lá, vai acessar na aba Editais 2026. E tem mais oportunidades chegando. O programa Agentes da Memória está com inscrições abertas para estudantes e instrutores. São 100 vagas para estudantes entre 16 e 21 anos, com bolsa de R$ 500 por mês e atuação durante 12 meses. Também estão sendo ofertadas 12 vagas para instrutores nas áreas de arquitetura e urbanismo, história, letras, inglês e turismo. A bolsa é de R$ 3.000 mensais, com jornada semanal de 9 horas. Os participantes vão atuar com mediação cultural na Fundação da Memória Republicana Brasileira e em pontos de memória aqui em São Luís. As inscrições seguem até o dia 28 de maio pela plataforma patronagem.fapema.br. Então aproveita essas oportunidades, atualiza o currículo e compartilha com quem está precisando. Semana que vem tem mais Conecta Oportunidades aqui no Conectividade. Eu te espero.
Obrigada, Paulo. Conectividade fica por aqui. Hoje a gente falou sobre uma pesquisa nacional feita nas escolas que inclui dados sobre a saúde mental dos jovens maranhenses e aprofundamos o assunto com a entrevista no estúdio, trazendo a preocupação também com a saúde mental dos adolescentes no ambiente virtual. Na próxima semana tem mais. Toda quinta-feira, sempre às 3 da tarde, na TV Assembleia, canal aberto 9.2. Para rever o programa, acesse o site al.ma.leg.br/TV ou assista no YouTube TV Assembleia Maranhão. Acompanhe também a nossa programação pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá!